Boa tarde, alunos! Hoje a gente vai dar início ao nosso capítulo 4, falando sobre outras paixões e outras linguagens. Esse nosso novo capítulo vai falar sobre o que a gente gosta hoje e como a gente utiliza as nossas linguagens. A gente sabe que hoje uma das maiores funções que a tecnologia nos pode permitir é nos comunicar através dela. Mas a necessidade da dependência dela também está crescendo? O que será que pode gerar isso dentro de nós e para nosso estilo de vida? Bom, o nosso capítulo inicia com a parte de uma música, Te Ver. Eu acredito que vocês todos conheçam. Vamos aqui ler essa parte da música. Te ver e não te querer é improvável e impossível. Te ter e ter que esquecer é insuportável, é dor incrível. É como mergulhar no rio e não se molhar. É como não morrer de frio no gelo polar. É ter estômago vazio e não almoçar. É ver o céu se abrir no estilo e não animar. Bom, quando a gente começa a ler, já vem até a sintonia da música dentro da nossa cabeça, né? Ela é bem conhecida. Então, vamos aqui para as questões sobre esta parte da música. Você conhece essa canção? Bom, essa resposta é pessoal, mas a minha tia Samile conhece. O que lhe sugere esse trecho da letra? Gente, vocês podem ter colocado um sentido diferente do meu ou as palavras diferentes, mas o que importa é a questão do contexto, né? A impossibilidade de desprezar e ignorar a presença do ser amado. Gente, será que a gente consegue desprezar realmente, né? Será que realmente há essa circunstância? Vamos lá para a terceira questão. Com o eu poético ajuda a construir em nossa mente a imagem do impossível de improvável, usando a figura de linguagem chamada comparação. Ele compara os sentimentos com situações improváveis. Como é tão impossível? É tão impossível como entrar no rio e não se molhar. É tão impossível como estiver no gelo polar e não morrer de frio. É tão impossível como não almoçar e ficar de estômago vazio. É tão impossível quanto o céu se abrir e você não se animar com isso. Então, ele usa as situações da figura de linguagem de comparação para poder explicar como é improvável e impossível te ver e não te querer. Bom, a gente pode perceber que a figura de linguagem de comparação, que é chamada a metáfora, ela não utiliza as conjunções como e que, olhem só. Mergulhar no rio e não se molhar. Ela se põe nas duas circunstâncias, mas elas não usam aquelas conjunções que são mais utilizadas nas comparações. O que é importante a gente sempre imaginar. A metáfora é uma comparação, é uma metodologia, é um tipo de figura de linguagem, né? Que ela utiliza para para brincar com as palavras, né? Para entender mais ou menos, para ficar mais atrativo. Então, assim, a gente na metáfora, que é a figura de linguagem de comparação, não se usa as conjunções que. Vamos lá agora para a quarta questão. Há canções que nos transportam para outros lugares, outros momentos. Por que isso acontece? O que poder a música tem sobre a nossa imaginação e nossos sentimentos? Já pensou sobre isso? Saberia falar o nome de uma canção que marcou um instante especial da sua vida? Bom, gente, as músicas, elas fazem parte de nossa memória. Muitas vezes, uma música ocorrida durante uma circunstância ou um período que você viveu, marcam e faz a gente voltar e lembrar aquele fato. Por isso que muitas vezes a música, ela se faz parte dentro da nossa memória, ela traz um marco. E você, se lembra de alguma música que pôde marcar uma época da sua vida? Quando a gente é criança, as músicas infantis fizeram parte do nosso dia a dia. Quando a gente cresce, a gente vai tirando o gosto, o estilo da música e vai se formando mais do que a gente pensa naquele momento. Você tem alguma? Se tiver, coloquem aí. As letras de algumas canções parecem ter sido escritas por nós, ou seja, parece que elas traduzem exatamente o que pensamos ou sentimentos. Isso ocorre com você? Poderia citar um trecho de uma delas?
Bom, gente, vocês, quando escutam alguma música que tem identificado tanto, você tem como destacar e colocar agora? Coloquem. Tia Samília tem várias músicas que ela gosta de mostrar, que ela gosta de sentir ao tempo, momento. E vocês também têm? Se tiverem, coloque. Muitos jovens têm a música como sua grande paixão. Alguns preferem o videogame e outros a TV ou a internet. O que mais atrai para você? O que seria insuportável deixar de ter ou ver? Gente, o que hoje você acha impossível ficar sem? Eu sei que hoje a gente é muito dependente da tecnologia. WhatsApp, Facebook, Instagram. Será que isso tudo hoje realmente é impossível? Coloquem aí o que faz você mais sentir necessidade de ter. Para algumas pessoas, deixar de assistir TV ou acessar a internet é impossível. Você também tem se pensa assim? Seria capaz de ficar uma semana sem TV ou acessar a internet? Bom, o que vocês acham? Vocês acham que vocês conseguiriam? É bem complicado hoje, já que a gente depende muito, né? Mas será que a gente viveria tão mal assim? Em outras épocas não tinha e as pessoas não eram tão infelizes, né? É uma coisa a se pensar. Bom, depois da gente ter ido para essa música e ter falado um pouquinho sobre paixões e linguagens, a gente vem agora para o nosso texto. O menino sem imaginação. Vamos agora fazer... aliás, vocês já fizeram a leitura, né? Esse texto conta sobre um menino que teve em algum momento da noite a interrupção de programas, né? E aquilo tornou chato não só para ele, como várias pessoas que estavam no apartamento. Esse momento fez com que ele pudesse entender que ali a televisão foi um grande marco para ele, não só para ficar, como também para fazer parte do dia a dia, né? Ele não se via sem a televisão, não conseguia imaginar como poderia utilizar alguma coisa sem a televisão. Você já se viu assim? Quando ficou sem internet, ou quando não precisa utilizar, ou sem a sua televisão? Gente, falando a verdade, embora ela faça parte do dia a dia, a gente gosta de assistir, eu acho que tem muitas coisas mais interessantes ainda, né? Bom, esse conto, que também vem com uma crítica, é de Carlos Eduardo Novaes, né? Agora a gente vai um pouquinho falando sobre a interpretação dele. Primeira questão. Lendo apenas esse trecho, é possível compreender o conflito presente no romance? Como você chegou a essa conclusão? Como é que o que gera o desconforto dentro dali? Essa resposta é pessoal. O que vocês acharam? Olhem só. Esse aqui é um conto de romance. Como assim, tia? Porque ele é um conto de romance, mas é tratado a paixão pela TV. Lembra desse poema? Ele está falando sobre te ver e não te querer. Ele não está conseguindo ver a televisão e ficar sem ela. Então, aqui, querendo ou não, vai acontecer um romance entre a pessoa e a televisão. Lembra que a gente falou que é um conto de romance? Às vezes, não é entre pessoas, mas entre algo. Tem que ter um relacionamento de amor do menino, era pela televisão. Então, enxergando a este ponto, o que a gente pode saber? Qual é a problemática desse conto? O fato de não ter algo na televisão, né? Das emissoras não poderem estar transmitindo os programas, os filmes que deveria estar, né? Esse aqui é o conflito. Questão 2. Quando o Tavinho diz, pela primeira vez, desde que eu nasci, vi toda a família reunida à volta à mesa. Olha só, gente. O que pode se perceber sobre a rotina da casa? Percebe que sua família não tinha o hábito de realizar as refeições reunidas, conversando. Cada um comia em um horário diferente, provavelmente diante da TV.
Gente, vocês também têm essa cultura de assistir em frente à televisão? Será que aquele momento com a família se perdeu? O que você achou da família de Tavinho? Ela é diferente da sua? Essa resposta é pessoal. Mas o que uma sua família é? Vocês ainda se reúnem, todo mundo almoça no mesmo horário? Ou vocês também almoçam em horário diferente, cada um no seu canto, assistindo televisão, no celular? Responda da forma como é a sua realidade. Com base na leitura desse fragmento, desse aqui que a gente leu. Explique por que o autor deu o título para a história. O que vocês acham? Na verdade, esse autor, Carlos Eduardo Novaes, ele faz uma crítica através desse conto de romance. Qual é a crítica que esse autor faz? Gente, a televisão é só um eletrodoméstico, como disse a irmã dele. Ela não é a base de nossas vidas, mas infelizmente, hoje nós fazemos os eletrodomésticos, a tecnologia, a nossa rotina, a nossa base. Por mais que hoje a gente precise até nas nossas aulas, sabemos sim que muitas vezes elas não precisam ser necessariamente tão habituais como a gente faz no nosso dia a dia, né? Gerando uma dependência nada saudável. Essa resposta é pessoal, mas que levem essa reflexão, tá certo? Quem é Fantástica? Poderemos chamá-la de personagem porque, vamos aqui imaginar quem é a Fantástica. É o nome que tá vindo da televisão. Olha só, ele tinha até um apelido amoroso para a televisão. Então, o amor era grande, né? Nas circunstâncias em que aparece no texto, poderíamos chamá-la de personagem. Ela é tratada como um ser, recebe um nome próprio e é por causa do seu estado fora de ar que todo o enredo da história se desenvolve. Gente, a televisão virou uma outra figura de linguagem, a personificação. Ela se tornou um personagem tão importante do que ela é. Gente, o narrador dessa história, ele é um narrador pessoa, ou seja, narrador personagem, ou ele é narrador observador? Gente, o narrador dessa história é Tavinho, então ele é o personagem principal, né? Ele que conta a história. E como é que eu sei, tia, que ele é Tavinho? Porque ele se proporciona pelo pronome eu. Olhem só. Eu dava uma garrafada. Ligava e desligava, fantástica. Então, eu quer dizer o quê? Que é a pessoa dele, então ele contava a história. Vamos lá, 7ª questão. A irmã de Tavinho, para consolá-lo diante da tristeza, provoca pelo sumiço da televisão, sugere. Não adianta ficar emburrado. Faz o jogo do faz de conta. O que você acha que ela quer dizer com isso? Espera-se que o aluno comente que a irmã quer incentivar Tavinho a usar a imaginação, criar histórias e não ser tão dependente da TV. Gente, percebam que Tavinho, na verdade, ele está tão dependente que ele não sabe mais viver sem a televisão. E a irmã está querendo o quê? Que ele use outras habilidades, coisas dele mesmo, né? Porque é dele que ele precisa e não da televisão. Você acha que Tavinho conseguirá seguir o conselho da irmã? Bom, essa resposta é pessoal. Para a próxima aula, a gente vai ler o romance. Mas, por enquanto, a gente fica com a correção e também com essa reflexão. Será que eu estou também tão dependente como Tavinho, criando um amor tão forte assim? Gente, uma boa tarde, tá certo? Na próxima aula, a gente vai seguir com outras atividades. Boa aula!